Olá, alunos e alunas do curso técnico de Guia de Turismo, né? Aqui é o Antônio e nessa semana nós vamos iniciar o nosso estudo sobre o período histórico que a gente denominou de Minas do Ouro. Então, como vocês devem imaginar, esse período ele coincide bastante com o século XVIII, embora os seus limites não fiquem circunscritos somente a ele não, tá? Então, essencialmente, você tem que entender que esse período é o da Minas colonial, o do Brasil colonial, quando o nosso território era parte do Império Português. Então, para começar o nosso estudo, nós vamos fazer recurso a um vídeo introdutório e posteriormente a um texto. Embora eu reconheça, né, o poder e as vantagens que o recurso audiovisual ele favorece, né, nesses processos de ensino-aprendizagem, eu costumo brincar que a gente não pode cair na ilusão de que eles são suficientes para se aprender história em um certo nível. Então o trabalho com texto ele é fundamental nesse campo, porque ele permite um diálogo com um pouco mais de profundidade. Então você não pode fugir desse trabalho. Então você vai ter que se lembrar que história é um forte diálogo com textos. E um bom guia de turismo ele tem que se habilitar a trabalhar com fontes textuais para poder enriquecer seu repertório cultural, né, para poder conseguir seduzir melhor, né, os turistas. Como referência básica para a leitura do texto, eu vou adiantar algumas referências que você vai encontrar nele. Inicialmente, o autor vai situar o contexto diferenciado entre a colonização espanhola, que logo achou metais preciosos em suas possessões, e que acabou com isso alimentando o desejo da coroa portuguesa em localizar essa riqueza também em suas colônias. Isso só foi acontecer efetivamente aqui na América Portuguesa, no caso do Brasil, em escala, só 200 anos depois da conquista inicial do território e em partes onde hoje está o nosso estado. E aí um conceito importante. No início dessas iniciativas de sondagem, elas tinham origem no próprio governo português e por isso elas são chamadas de entradas. Só que posteriormente, com o deslocamento dos pontos de partida da Bahia e do Espírito Santo para a capitania de São Paulo e São Vicente, elas passaram a ser feitas por iniciativas particulares de paulistas e elas passaram a ser chamadas de bandeiras. Então, sempre quando você for ler algum texto histórico que fala de entradas e bandeiras, você vai lembrar dessa diferenciação, né? As entradas eram expedições de iniciativa oficial, enquanto as bandeiras, né, os bandeirantes, eram de iniciativa de particulares. Então a atividade bandeirante ela tinha um duplo objetivo, que era o de prospectar, né, o território em busca de preciosidades, mas também ir à busca de aprisionamento de indígenas para a escravidão, o que na verdade era o seu objetivo principal no período inicial. Mas foi justamente no contexto de esgotamento das reservas europeias, né, ainda no século XVII, e no ingresso maciço de escravos africanos que restringiu o mercado para a venda do cativo indígena, que as bandeiras paulistas se acentuaram em buscar metais preciosos. É aí que tem um fato bastante interessante, porque o texto vai apontar que os paulistas estavam numa situação muito delicada, porque eles sabiam que a descoberta do ouro provocaria um maior controle da região e, evidentemente, uma maior subordinação de seus interesses ao do governo português. Daí que eles tiveram o dilema de continuar empobrecidos, mais livres, ou então de buscar riqueza, mas se sujeitar mais intensamente ao controle da coroa lusitana. Então venceu a segunda opção, né? E logo que a notícia se espalhou, um fluxo muito intenso de gentes, né, de toda a colônia e também do reino, vieram para as regiões mineradoras de uma forma muito improvisada. E é desse movimento intenso inicial que a gente tem a eclosão de uma série de conflitos de interesse, no qual o mais importante é a Guerra dos Emboados de 1709, que deu a origem a uma forte intervenção portuguesa com a criação de uma capitania real, né, que foi a capitania real de de São Paulo e Minas do Ouro. Isso é importante porque foi essa capitania, ela tinha um estatuto jurídico diferente das demais, né? Porque enquanto as outras eram capitanias que estavam subordinadas a um donatário com amplos poderes, a capitania de Minas Gerais não, ela é uma capitania ligada diretamente ao governo português, portanto uma capitania real. Tá? Então é esse momento que a gente vai começar com esse estudo, em que a gente vai situar esse processo de chegada e descoberta do ouro aqui em Minas Gerais e a formalização do início da territorialização da capitania de Minas Gerais. Porque em 1709, 1711 se cria a capitania real de São Paulo e Minas do Ouro, mas em 1720, né, aí separa definitivamente São Paulo. Então vocês vão ver esse vídeo, que na verdade é só um vídeo em que ele vai ambientar o contexto das entradas e das bandeiras, é um vídeo bem interessante, e depois o recurso ao texto, em que vocês vão transitar um pouco mais de desenvoltura nesse momento histórico inicial. Um abraço.